Nesta noite, nós escolhemos para a nossa exposição o tema O Tempo. O Tempo é uma lição, a primeira lição do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Então, neste livro, a questão número 1, a lição número 1, se chama O Tempo. Nós vamos aqui discorrer sobre essa palavra tão importante, que é o tempo. Nós vamos iniciar buscando o Livro dos Espíritos, a principal obra, a obra basilar, fundamental do Espiritismo. E nós vamos logo na questão número 2 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos: o que se deve entender por infinito? Ao que os Espíritos respondem: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Daí na questão número 3, na sequência, Kardec volta a perguntar: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Os Espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. A resposta dos Espíritos. Aí Allan Kardec faz uma colocação: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. Porque Deus para nós é desconhecido, não é? Na própria questão número 10 aqui à frente, não é? Na própria questão número 10, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem: não, falta-lhe para tanto o sentido. Então, o próprio Deus, todas as religiões da Terra, tem uma definição para Deus, e cada um de nós individualmente tem uma ideia a respeito do que seria Deus, não é? Porque ninguém verdadeiramente sabe a natureza de Deus. Nós fazemos conjecturas, baseado na nossa cultura, nos nossos conhecimentos, na nossa experiência, não é? Na nossa cultura religiosa que trouxemos do passado. Então nós imaginamos Deus dessa ou daquela maneira. Então fica essas questões do Livro dos Espíritos para a gente iniciar, né, o nosso entendimento aqui, o nosso estudo. Então, como a gente já disse pelo Livro dos Espíritos, uma questão é o infinito e o finito. Então o infinito fica assim para que a gente fique imaginando como é de acordo com as nossas concepções, não é? Com os nossos paradigmas interiores. Mas o que mais toca aos nossos 5 sentidos materiais, uma vez que nós somos espíritos encarnados, não é? A gente já disse isso aqui, já repetiu, isso é fundamental em Espiritismo, nós entendermos que não somos o corpo, estamos no corpo. Isso é fundamental. Isso nós temos que ter bem definido em nossas mentes, em nossa consciência. Isso tem que ficar muito claro. Nós não somos o corpo. Nós estamos temporariamente no corpo. Então quem somos nós? O ser pensante que somos nós, o eu, a consciência de si próprio. Aquela frase: penso, logo existo. Eu sou. Não é? Então, o que é finito?
Finito é aquilo que, enquanto nós estamos aqui encarnados, é aquilo que nós definimos com os nossos 5 sentidos, não é? É o nosso imediatismo terrestre, tudo que nos toca, que a gente pode ver, palpar, analisar, cronometrar, medir, pesar. Então, nós, enquanto estamos aqui, vivemos uma correria, né? Todos nós vivemos numa correria para que a gente possa trabalhar, ganhar o nosso sustento, o nosso pão. E tem até uma frase muito popular que diz que tempo é dinheiro. Então a gente vive correndo para dar tempo para as coisas. A gente precisa de tempo. E às vezes, quanto mais a gente corre, quanto mais nós temos tecnologia ao nosso dispor, a impressão que fica é que a gente tem menos tempo, não é? É um paradoxo isso, né? A tecnologia veio para nos auxiliar a ganharmos tempo. Mas como a gente vai ampliando as nossas necessidades, a gente também vai diminuindo o nosso tempo. Então basta nós olharmos hoje a correria do dia a dia das nossas vidas. Mas tem uma frase que diz o seguinte: se você quer pedir alguma coisa para alguém, peça para aquela pessoa que já está com o seu tempo totalmente tomado, que não tem tempo para mais nada, mas se você pedir, aquela pessoa dá um jeitinho, ela acha um tempinho e faz. E essa é uma frase que tem, né? Se você pedir para aquela pessoa que está folgada na vida, ela vai dizer assim: ah, não tenho tempo e tal, não é? A pessoa que ainda está indolente na vida não vai achar tempo. Então, são coisas que a gente aprende no dia a dia, né? Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, os seres humanos eles vão desenvolvendo as convenções. O que são convenções humanas? Convenções é aquilo que se convencionou, que é bom, que é prático, né? Que nos ajuda a desenvolver as nossas atividades. Então, a humanidade, os grupos humanos, os grupamentos humanos, eles constituem certas convenções, não é? Então, essas convenções humanas, o tempo é finito. Por quê? Porque precisa ser cronometrado, precisa marcado, datas, horários, tudo, não é? Tudo que a gente vai fazer na vida precisa, né? A gente estava estudando uma lição do livro do professor Goldberg, que diz que para cronometrar as atividades na aferição do tempo, o ser humano dividiu o tempo em milênios, séculos, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos e vai para baixo, né? Milissegundos. Então, o ser humano precisa de tudo. Bom, a gente reencarna, quer dizer, nascemos. Primeira coisa que acontece, vamos lá, os nossos pais vão lá no cartório fazer a certidão de nascimento. Ali já é colocada uma data de nascimento, a hora que nasceu, né? Já começa ali. A gente já começa a ser cronometrado ali. É o tempo finito nosso, né? E esse tempo vai se transcorrer durante a nossa reencarnação, que é variável para todos nós, né? Alguns reencarnam e já desencarnam imediatamente, e outros vivem até um século, 100 anos. Outros desencarnam prematuramente, não é? Então, quantos anos você tem? Anos para nós, não é o período em que o nosso planeta Terra dá uma volta em torno do Sol, 365 dias, não é? É um ano, é uma demarcação. Mas quanto tempo você, por exemplo, está aqui na casa espírita? Ah, eu estou aqui tantos anos estudando. Não, eu cheguei agora há pouco tempo. Então todos nós cronometramos o tempo, não é? E para nós que estamos aqui no corpo físico, a gente sempre tem o ontem, tem o hoje e tem o amanhã. Ontem, hoje e amanhã.
O ontem nosso é a nossa estrada, né? Aquilo que a gente já percorreu, aquilo que a gente já adquiriu de experiência, de aprendizado, ou talvez também experiências erradas que fizemos pela nossa inexperiência ou pela nossa ignorância. A gente cometeu alguns erros, alguns deslizes, a gente fez algumas escolhas equivocadas, e esse é o nosso ontem. E esse ontem traz consequências para o dia de hoje, né? O dia de hoje a gente está colhendo o dia de ontem, as experiências do ontem. Mas tem o amanhã. O amanhã, que se a gente analisar bem, ele é uma projeção daquilo que nós estamos fazendo hoje. Mas existe esse tempo do corpo físico, esse tempo que a gente pode medir, que é o tempo do corpo físico, tem o tempo do espírito. Então esse ontem, hoje e amanhã, a gente acaba considerando esse tempo nosso de reencarnação. A gente se lembra da nossa infância, da nossa juventude, do que fizemos ontem, né? O que a gente está fazendo hoje, e o que a gente almeja para o dia de amanhã. Mas a nós espíritas, que estamos aqui estudando, e que nós temos o fundamento de que a idade do corpo físico é uma coisa, e nós temos uma idade do eu, consciência, aquilo que nós chamamos de espírito. Aquilo que se chama espírito é a consciência de si próprio, essa consciência que é imortal, que é eterna. Então, se nós formos procurar imaginar o tempo do espírito, é complicado, mas nós temos um ensinamento espírita que ele é claro e ele satisfaz a nossa razão, que diz que nós temos uma origem que se perde na noite dos tempos, quando nós, como princípios inteligentes, fomos criados, lá nos reinos inferiores da evolução. E nós, como consciência embrionária, nós iniciamos essa caminhada evolutiva lá nos reinos inferiores, nos reinos minerais, depois passando pelo reino vegetal, chegando ao reino animal, e até acordar a consciência no reino hominal, que é o nosso reino humano. Essa trajetória é inimaginável para as nossas consciências. Isso se transcorre ao longo de milhões de anos, de eras, essa caminhada evolutiva. E podemos imaginar ao futuro, que também é infinito. De sorte que nós partimos, como diz o Livro dos Espíritos, partimos de uma simplicidade e de uma ignorância total, e vamos, através dos milênios, desenvolvendo a consciência de si próprio, desenvolvendo as experiências, a maturidade, tudo em paralelo com o desenvolvimento também dos nossos corpos físicos. Existe aí uma coparticipação do espírito com a matéria. À medida que o espírito evolui, quanto mais ele evolui, ele também aperfeiçoa o seu corpo físico ao reencarnar. Basta nós olharmos, através dos estudos da antropologia, os corpos físicos de milênios atrás. Eram corpos grotescos, não é? Nós habitávamos as cavernas, a gente mais se parecia com animais do que com seres humanos. E o que nós somos hoje? Então, os nossos corpos físicos evoluíram tanto quanto os animais. A evolução das espécies, nós evoluímos. Então, a consciência evolui para e passo com os corpos físicos. É uma via de mão dupla. O espírito ajudando os corpos físicos a evoluir, e ao mesmo tempo o corpo físico servindo de ferramenta evolutiva para o espírito. Então nós somos consciência, somos espíritos eternos,
que habitamos os corpos físicos milhares e milhares de vezes. Nós usamos corpos físicos como nós trocamos as nossas roupas velhas por roupas novas. Então nós usamos os corpos físicos para fazer experiências na terra e deixamos que esses corpos físicos, quando eles falecem e vão para a sepultura, nós dizemos que é a finitude, é o fim do corpo físico. Mas, cientificamente, analisando isso, e também da forma espírita, que nós vamos analisar isso, aquele corpo físico, ele é finito do ponto de vista daquele conglomerado atômico que é um corpo físico. É uma composição de elementos da Terra. Então ele desapareceu dos nossos 5 sentidos. A gente não vê mais aquele corpo. Então para nós é finito, acabou. Mas cientificamente não. E pelo ensinamento espírita também não acabou. Porque os elementos que compunham aquele corpo se desagregaram e foram formar, na reciclagem natural do planeta, foram formar novos corpos na natureza. É a famosa lei de Lavoisier que a gente aprendeu na escola. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, tudo é reciclado e reaproveitado. Então, para os elementos do planeta Terra, eles também são infinitos, porque eles se reciclam e se recompõem. Finito é a nossa convenção humana e o corpo físico que nós enxergamos. Então, tem o tempo do corpo, mas tem o tempo do espírito. Então, nós não podemos nem imaginar o nosso tempo espiritual. Não podemos imaginar. Nós fazemos assim conjecturas. Nós temos milhões de anos de evolução. O que determina aquilo que nós somos hoje. O grau evolutivo que nós temos hoje, as conquistas que nós temos hoje. Nós conquistamos isso através de múltiplas e múltiplas experiências. Então, por que é que o tempo para nós é precioso? É muito importante. Cada vez que nós reencarnamos, a gente tem lá uma determinada possibilidade, não é? Como eu disse, existem as probabilidades. A gente reencarna, mas a gente está sujeito às vicissitudes do planeta Terra. A gente reencarna e está diante das condições naturais inerentes ao próprio planeta. Então aqui nós vamos sofrer doenças, como a humanidade agora, neste momento, está sofrendo uma pandemia. Nós sofremos outras tantas doenças. E muitas delas são inerentes ao planeta, independentes da nossa vontade. E muitos outros problemas nós criamos. Pelo nosso desleixo, pela nossa inaptidão a cuidar do próprio corpo físico, a zelar pelo corpo físico. Quantos seres humanos desencarnam por não ter zelado pelos seus corpos físicos? Por não ter aproveitado a possibilidade de estar aqui reencarnado para amadurecer a consciência, ganhar espaço, conquistar valores. Quantos espíritos desperdiçam o valor do tempo? Já dissemos aqui muitas vezes que cada um de nós aqui é responsável por si próprio. Nós somos responsáveis pelo aceleramento ou o retardamento do nosso processo evolutivo. Vai depender da nossa vontade, do nosso querer, da nossa aplicação em buscar conhecimentos, em iluminar a consciência, em trabalhar por nós próprios para a nossa evolução. Nós temos essa possibilidade de acelerar esse processo. A presença divina, aquilo que se chama em linguagem religiosa, o reino de Deus está dentro de vós, é uma potencialidade que todos nós temos, mas ela tem que ser acionada pela vontade de cada um de nós. Nós temos essa ampla liberdade, esse livre-arbítrio de querer ou não querer,
de acelerar ou retardar o nosso processo evolutivo. Então, se nós buscarmos os conhecimentos, conforme já nos alertou o Espírito de verdade, espíritas, instruí-vos. É para a gente se instruir. Quando a gente fala em instrução, não é só vir aqui pegar o livro dos Espíritos e ficar lendo o livro dos Espíritos. Lógico, ele é básico, ele nos abre um leque de probabilidades, de possibilidades, faz com que nós enxerguemos a vida de uma maneira mais ampla, mas esse instruí-vos que o Espírito de verdade nos incita é de uma maneira ampla, que nós possamos escolher diante da ampla disponibilidade que nós temos, principalmente nos dias atuais, quando nós dispomos da tecnologia moderna. Se nós quisermos, temos em nossas mãos a possibilidade de buscar amplos conhecimentos em todos os setores do conhecimento humano. Nós podemos estudar, mesmo que nós não frequentemos uma faculdade, nós podemos estudar por nós próprios. Nós podemos despertar essa consciência de sermos autodidatas, buscarmos e sermos buscadores, buscarmos por nós mesmos o conhecimento que ilumina. E é através da iluminação das nossas consciências é que nós vamos adquirindo uma coisa tão importante, que é o objetivo maior do Espiritismo, é que nos dar autonomia espiritual. Nós todos, nesse longo caminhar evolutivo, nós estivemos larga faixa de tempo dependentes da tutela das religiões. Nós sempre fomos tutelados pelas religiões e fomos sendo conduzidos por algumas mentes, alguns líderes que levaram massas e massas, que em alguns momentos sempre trouxeram algumas mensagens de alento para a humanidade, de auxílio para a humanidade, mas que nunca colocaram a possibilidade de autonomia para o ser humano. Então, essa busca do conhecimento, essa iluminação das consciências, esse instruí-vos que o Espiritismo nos concita a todos, é justamente para que nós tenhamos essa autonomia espiritual, que nós sejamos senhores de si próprios, que nós tenhamos segurança para tomar as decisões mais corretas diante da vida e, consequentemente, assumirmos as nossas responsabilidades pelas nossas atitudes. Não terceirizarmos as nossas infelicidades, porque é próprio dos espíritos imaturos terceirizar a responsabilidade pelas nossas infelicidades, por aquilo que dá errado na nossa vida. A gente acaba terceirizando, jogando para outros, para alguma situação externa. Então, quando nós estamos amadurecendo os nossos próprios espíritos, a gente passa a ter maior segurança, maior discernimento diante da vida, para fazermos escolhas menos erradas e um pouco mais acertadas, porque errar todo mundo erra mesmo, mas é a escola da vida. Mas que nós, à medida que amadurecemos o eu, a consciência, nós nos julgamos a nós próprios, no foro íntimo das nossas consciências, onde está escrita a lei de Deus, no foro íntimo das nossas consciências. Então, na medida do nosso desenvolvimento, da nossa autoiluminação, do nosso autoconhecimento, o conhecer-se a si próprio, nós vamos assumindo maiores responsabilidades por nós mesmos. Nós deixamos de transferir responsabilidades aos outros, deixamos aquela faixa,
em que somos vítimas, o chamado vitimismo. A gente se acha vítima. Tudo que nos acontece de errado, nós somos vítimas de alguma coisa, de uma outra pessoa, de uma situação. Isso é imaturidade espiritual. Não somos maduros ainda. Existe uma expressão que todos nós conhecemos que se chama matar o tempo, não é? Existe muito entre nós, na sociedade humana, o passatempo. Qual que é o teu passatempo favorito? Ah, o meu passatempo favorito é tal coisa. Nós temos passatempos favoritos, né? Aliás, até no supermercado tem uma bolachinha que chama passatempo. Engraçado, né? Por que passatempo? A gente faz essa pergunta, né? A gente precisa sempre nos questionarmos a nós mesmos, né? Por que passatempo? Matar o tempo? Porque a gente acha que o tempo está ruim, você quer que passe depressa o tempo? Se nós nos ocuparmos de coisas elevadas, o tempo também passará. Ou será que é nós que passamos pelo tempo, né? Fica uma questão, né? É o tempo que passa ou somos nós que passamos pelo tempo? Já que o tempo é uma convenção humana, ao desencarnarmos, o tempo na espiritualidade não é contado como o tempo aqui no planeta Terra. Não é verdade? Então fica esses questionamentos para a gente perguntarmos a nós mesmos, né? Matar o tempo, né? Tem gente que diz assim, eu vou gozar a vida porque a morte é certa. Quem fala assim que vai gozar a vida porque eu vou aproveitar a minha vida ao máximo, porque a morte é certa. Bom, quem fala essas coisas, quem pensa dessa maneira, é porque tem uma visão reduzida da vida. Tem uma visão pequenininha da vida. Acha que a vida começou ali atrás, né, na nossa certidão de nascimento, naquela data que foi marcada lá, e a vida nossa vai ser esse tempo, até a certidão de óbito. A vida é essa, nasci lá e vou morrer aqui, acabou. E depois? O que será depois? Se a pessoa ainda estiver sendo conduzida, né, pelas religiões tradicionais, a pessoa vai ter na mente que depois que eu morrer, eu vou ficar lá esperando em algum lugar aí, porque disseram que tem lá um Deus, não sei que Deus é esse, que está lá em algum lugar, alhures, no tempo e no espaço. Esse Deus está lá esperando eu, né? E quando eu chegar lá, tudo entre aspas, quando eu chegar lá, Deus vai olhar para a gente, né? Meio torto assim, ou meio alegre, e vai dizer, meu filho, você vai para cá ou vai para lá. Não tem mais escolha, né? Porque para as religiões tradicionais não tem reencarnação. Nenhuma religião cristã prega a reencarnação. Então, você nasceu ontem, naquela data da tua certidão de nascimento, você nasceu ali. E se você nasceu ali, como é que você vai explicar que tem tantos que nascem felizes, inteligentes, educados, e outros nascem na pobreza, na ignorância, na miserabilidade? Como é que você vai explicar isso? Se todos nascem naquela data ali, então Deus escolheu uns para ser felizes e outros para outro. Não, não é assim não. Quando a gente nasce e renasce, você traz a tua bagagem lá do passado, você traz aquilo que você conquistou lá atrás, os teus méritos e deméritos, nós trazemos lá de trás. Isso que determina a nossa nova reencarnação agora. Então, se queremos uma reencarnação futura melhor do que essa de hoje, tratemos de correr atrás dos nossos interesses, tratemos de buscar as coisas elevadas da vida, o conhecimento, tratemos de nos autoeducarmos, de nos melhorarmos no campo da ética, da moralidade, dos bons sentimentos. Nós temos que nos educar nesses campos, para que possamos conquistar por méritos próprios uma reencarnação melhor amanhã, no futuro, não é? Então, gozar a vida porque a morte é certa, são pessoas materialistas, que não sabem nada de espiritualidade. Eventualmente ouvem dizer que você tem uma alma, eventualmente. A pessoa nem sabe, ela acha que ela é o corpo. E disseram para ela que ela tem uma alma, é outra coisa a alma dela. E ele fica pensando, quando eu morrer, para onde que vai a minha alma? Não tem isso, não existe. Eu sou a alma, eu sou o espírito. Então quando eu desencarnar, para onde que eu vou?
Não vai. Você fica no seu estágio de consciência, porque somos frequências evolutivas diante do universo. Nós vamos ficar estagiando nas nossas frequências afins, aquelas que têm sintonia conosco. Então, se você viveu uma vida, pelo menos medianamente correta, porque nós não somos perfeitos mesmo, nós temos muitas imperfeições ainda, mas se você procurou viver uma vida medianamente correta, de acordo com as nossas possibilidades, nós não podemos temer nada. Nós temos a consciência tranquila de que vamos estar, depois desse corpo, no lugar que nós somos hoje mesmo, no estágio de consciência que nós já temos hoje. Não é? Esse negócio de falar que vai morrer, vai para o inferno, vai para o céu, isso é teologia das igrejas. Foi inventado pelas igrejas, isso não existe. Né? Céu e inferno é o teu estado de consciência. Esteja agora aqui encarnado, ou depois desse corpo desencarnado, a qualquer momento. Aí o tempo não funciona. Essa questão é atemporal. Cada um de nós temos o nosso tempo próprio. Nós fazemos o nosso tempo. Nós aproveitamos o nosso tempo ou malbaratamos o nosso tempo. Outra coisa que nós temos que ver: ou nós vivemos no passado, ou vivemos ansiosos pelo dia de amanhã. Semana retrasada, né, na nossa última exposição, nós falamos da ansiedade. É muito comum o ser humano viver de uma forma saudosista e viver no passado, viver cultuando o passado. Outros, ou talvez a grande maioria hoje, como a gente disse, nessa correria, nessa busca pelas nossas necessidades materiais, a gente vive ansioso pelo dia de amanhã. Aí, na última exposição, nós falamos sobre aquela famosa passagem, né, que Jesus dizia: não andeis preocupado pelo dia de amanhã, pelo que comereis, pelo que bebereis, né? Observai as aves do céu, os lírios do campo e tal. E a gente falou isso. Acontece que as coisas, tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. Como diz o ditado popular, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não pode viver os extremismos. A gente tem que encontrar um caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Não é? É claro, viver no passado, não. Nós temos as lembranças do passado. Eu digo por mim próprio. Eu tenho uma memória muito forte, muito grande do meu passado, da minha infância, desde os 3 anos de idade. Eu lembro com detalhes o meu passado todo, até chegar aos dias de hoje. Mas não fico preso a isso. Eu tenho isso como banco de dados, como experiência de vida. Eu trago isso como experiência de vida. É o meu processo evolutivo particular, o meu. Dizer que eu não tenho ansiedade pelo dia de amanhã, eu pergunto, quem de nós aqui não tem? Todos nós temos. Mas como a gente estudou na última lição, a gente não pode levar isso para os extremismos. A gente tem uma certa ansiedade, sim, mas aquela ansiedade natural, pelos resultados do amanhã, do que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos esperando um resultado para amanhã de algo que estamos fazendo hoje. A gente tem sim uma certa ansiedade, não é? É natural. Mas, a grosso modo, muitas vezes a pessoa fica extremamente presa ao passado ou extremamente ansiosa pelo dia de amanhã. E o que acontece? Ela esquece de viver o momento presente, de focar naquilo que está fazendo agora. Quantas vezes nós estamos dirigindo o nosso carro, fazendo um trabalho profissional, e você está como diz o ditado popular, nós estamos com a cabeça no mundo da lua. A gente está longe daquilo que está fazendo. Você está fazendo uma coisa e pensando em outra. Você está fora de casa, está fora da casinha, como se diz, né? Uma lição que nós estudamos lá do Rabino Newton Bonder, ele diz que lá tem o dia do perdão, né? Na comunidade judaica, o dia do perdão. Então diz que o cidadão estava lá batendo no peito, né? Batia no peito. Aí o Rabino chegou: por que você bate tanto? Não tem ninguém em casa? Perguntou: por que você bate tanto? Porque ele estava preocupado com os pecados dele do passado, e era o dia do perdão. Ele estava balizado, né, pela doutrina da religião dele.
Por que você bate tanto? Não tem ninguém em casa? Então isso acontece muito conosco no dia a dia. A gente está fora de si, fazendo as coisas mecanicamente, atabalhoadamente, e não está focado naquilo que está fazendo, não está concentrado. Então você está fora do tempo, vivendo fora do tempo. Isso é muito comum, estar ausente do momento presente. Então, só para a gente encerrar, a gente já falou da preciosidade do tempo. Uma frase famosa de Jesus nos Evangelhos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente precisa meditar bastante nessa frase, porque às vezes a gente confunde as coisas, né? Conhecereis a verdade. Os nossos irmãos religiosos pegam a Bíblia, a verdade está toda ali. Então eu vou conhecer a verdade, vou estudar a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Nós espíritas, conhecereis a verdade, ele vai estudar o livro dos Espíritos, só o livro dos Espíritos, né? Cada um estuda o seu livro. Mas acontece que os nossos conhecimentos, essa verdade aí, é uma verdade lenta, gradual, relativa ao momento presente. Ninguém na humanidade tem a verdade absoluta. Ninguém. A verdade é um processo em construção para cada um de nós. A verdade é algo que você vai catando as pecinhas dia após dia, com o seu trabalho, com a sua luta, com os seus erros, com os seus acertos. Você vai construindo a sua verdade particular. Aquilo que é verdade para mim pode não ser para o outro pode contestar. Não é verdade? Veja o que eu falei, né? Não é verdade? Então essa nossa verdade, como Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará, ela nos proclama a necessidade de a gente se aplicar daquilo que o Espírito de verdade falou. Iluminai-vos, né? Buscai a instrução, buscai o aprendizado saudável, né? Às vezes o ser humano, quando a gente estava falando antes sobre a tecnologia que a gente tem hoje, com as amplas possibilidades que a gente tem hoje, quantos seres humanos hoje perdem o seu tempo com coisas inúteis, com coisas fúteis, com a tecnologia na palma das mãos e matando o seu tempo atrás de coisas inúteis, coisas fúteis que não acrescentam nada para o nosso conhecimento, chamado passatempo. Aí quando a gente desencarna, se o espírito cair em si, ele fala assim para ele mesmo: puxa, perdi meu tempo, matei uma reencarnação, perdi uma reencarnação preciosa onde eu poderia aprender mais, né? É essa a mensagem para a noite de hoje sobre o tempo, não é? Que cada um de nós somos senhores do nosso próprio tempo, não é? Então, fiquemos todos nós em paz e meditemos nesses ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Assim seja.